Olá, você que me assiste aí do outro lado da telinha, é um prazer estar aqui com você para mais uma videoaula. Eu sou o professor Mion, professor de Biologia, e estou aqui hoje para falar de um assunto extremamente excitante, extremamente prazeroso de falar. Nós vamos falar hoje sobre a origem do primeiro ser vivo na Terra. Oh, que coisa fascinante! Vamos tentar um pouquinho explicar de onde você veio, qual teria sido aí a sua origem. Vamos tentar explicar isso um pouquinho aqui hoje com você, ok? Vamos lá? Bom, primeiro eu gostaria de deixar alguns pontos aqui claros. A gente vai falar de algumas correntes que tentam explicar justamente como que se deu a origem do ser vivo, só que eu gostaria de chamar a atenção para um fator muito importante. Tem gente que gosta de ficar gastando energia, é uma discussão tola, fica falando, Deus existe, Deus não existe, esse negócio... Gente, para com essa história de ficar tentando colocar Deus no meio, ok? A gente não está aqui para discutir isso, a gente não está aqui para discutir religião, estamos aqui no âmbito das ideias, no campo da ciência, não é tema aqui falar sobre religião, ok? Bom, vamos lá. A primeira grande corrente que a gente poderia dizer está justamente relacionada com o fator Deus, está justamente relacionado com uma força maior que é chamado o criacionismo. Então o criacionismo é justamente a primeira corrente que vai tentar explicar a origem do primeiro ser vivo. Bom, gente, você nunca vai ouvir falar o seguinte numa questão do vestibular ou do Enem, você nunca vai ouvir falar isso. Alternativa A, Deus existe? Sim. Alternativa B, não. Você nunca vai ouvir falar isso, ok? Mas o que pode vir a cair em alguma questão que você pode ter aí no futuro? O que pode cair? Pode cair o que está envolvido nesse conceito, qual que é a ideia, a essência desse conceito, que é uma palavrinha chamada, anota aí, fixismo. Então, o fixismo é justamente a ideia que está baseada na corrente chamada criacionismo. Bom, esse fixismo, o próprio nome já está dizendo, fixo. As espécies não se modificam com o tempo, as espécies não evoluem. Isso é o que quer dizer. Bom, essa corrente é a mais antiga e obviamente que ela foi logo em seguida tentando ser explicada de uma outra maneira, de uma outra forma. Bom, outra corrente que tentou surgir então a partir disso para tentar explicar a origem do primeiro ser vivo é uma origem que você aí, que é um cara extremamente nerd, você gosta de fazer lição de física aí no domingo de manhã para se divertir, né? Você que é aquele cara que tem aquele bigodinho, pizza debaixo do braço, você que é aquele camarada extremamente nerd, essa eu acho que é a que você acredita. É uma corrente chamada panspermia ou cosmogênese. A panspermia ou a cosmogênese diz o seguinte: a vida veio de outro planeta. Bom, o Enem, o vestibular, aceita isso como verdade? Não. Então anota aí, galera, não aceita panspermia ou cosmogênese, não é válido para o vestibular, ok? Por quê? Não é, porque é muito simples, né? Imagina, você tem aqui, a vida veio de outro planeta, mas isso não muda nada. E a explicação de como teria surgido a vida em outro planeta. Então, você somente troca de lugar, você tira da Terra e leva para outro planeta. Isso não explica, portanto, a origem do primeiro ser vivo, não é aceita, pode chutar. Alguns autores dizem, mas não veio um ET de outro planeta, mas veio micro-organismos, vieram bactérias, né? Bom, vamos pensar então o seguinte, tá? Se você acredita ainda nisso, se você ainda não se convenceu que isso não tá legal, vamos lá. Vamos imaginar que você está lá num planeta, sei lá, você está lá em Saturno, de repente tem uma galerinha lá, um monte de bactéria, um monte de micro-organismos lá em Saturno, ok? Eles estão lá em Saturno, de repente passa um meteoro ali, né? Passa um meteoro ali pertinho e ele fala assim, aí o micro-organismo olha para o meteoro e fala, para onde vais? Aí ele fala assim, tô indo para a Terra. Muito bem. Posso pegar uma carona com você? Opa, vamos lá. Aí entra lá, a bactéria, vai todo mundo. Aí você acha o quê? Que o meteoro ele vem tranquilinho, né? O pessoal vai lá, tudo tranquilo, chega na Terra. Não, meu irmão, o meteoro vem que tudo, né? Vem destruindo tudo, vem mó rápido, vem lá, imagina a bactéria correndo, segurando, agarrando o negócio. Vem que ser unicelular que resiste a isso, né? Aí você imagina, chega na Terra. Chegou aqui no planeta Terra, ele vai anunciar para você que ele está chegando. O meteoro vai chegar para você e vai falar,
Tá chegando aqui na Terra? Atenção, senhores e passageiros, estamos chegando agora aqui na Terra. Por favor, retorne o seu encosto para a posição vertical, recolha a sua bandejinha. Não vai fazer isso, é uma porrada, né, meu irmão? Vai chegar com tudo ali, então não tem ser unicelular que resista a isso. Portanto, não é uma questão aí que o pessoal aceita no vestibular, ok? Então descarta essa aí. Bom, já falamos então do criacionismo, falamos da panspermia ou cosmogênese. Bom, a outra teoria que tenta explicar a origem do primeiro ser vivo é a chamada abiogênese. Anota aí, abiogênese, portanto, é a outra teoria que tenta explicar a origem. O que essa teoria diz? Qual que é a essência dessa teoria? Essa teoria diz que a partir de uma matéria bruta, uma matéria inanimada, surge a vida, surge um ser vivo. Que é isso mesmo, maluco, né? Mas olha só, imagina, eu tenho aqui o meu taco, né, meu taco de beisebol, de repente, puff, surge uma borboleta. Olha só que coisa maluca, né? Isso que diz a abiogênese, que a partir de uma matéria não viva, uma matéria inanimada, surge aí um ser vivo, né? Então, essa foi uma das teorias. E galera, essa teoria perdurou por aí quase 1000 anos, né? Por muito tempo foi acreditado justamente isso. Eles diziam que tinha uma força vital, uma determinada força vital que justamente fazia com que aquilo que era não vivo se tornasse algo vivo, né? Mó história furada, mó papelão, e aí sim surgiu um camarada chamado Francesco Redi. Bom, o que esse Francesco Redi fez? Esse camarada justamente tentou combater essa teoria da biogênese, postulando aí então a teoria, né, dando força a uma outra corrente chamada de biogênese. Biogênese, que diz que uma vida só pode surgir a partir de outra vida pré-existente. Bom, o que ele fez para combater? Bom, ele era um cara muito observador e ele justamente constatou que aquelas mosquinhas, elas pousavam nos alimentos e lá deixavam ovos. E esses ovos eclodiam e se tornavam aquela larvinha, né, super gostosa. Você deixa um tempinho lá, sua carne, um pouquinho de tempo, deixa lá um mês na geladeira ou deixa solta ali pela sua casa, você repara que começa a aparecer, né, a gente chama de bigato, né, eu chamava de bigato essa larvinha. Então você começa a constatar o aparecimento disso. Para o pessoal da biogênese, existiu uma força vital ali naquela carne que surgiu a vida. Mas o Redi justamente tinha constatado isso. Ele viu que na verdade eram moscas que colocavam ovos naquele lugar. E ele começou a falar, aí pessoal, vocês estão todos errados, essa parada aí de abiogênese não tá com nada. Vamos ver como é que ele fez isso aí para tentar combater? Então, analisa essa imagem aí comigo. Vem comigo aqui analisar essa imagem do experimento desse tal Francesco Redi. Olha aí. Bom, então você está vendo aí esse experimento que o Francesco Redi fez e ele constatou o seguinte. Então, como que funcionou o experimento dele? Ele teve ali um recipiente, tá? Um tubo qualquer, e ele deixou aquele recipiente aberto e dentro pedaços ali de carne, né? Esse pedaço de carne ele deixou exposto então ao ar. Ele pegou um outro tubo e colocou nele o mesmo pedaço de carne, só que agora ele tapou, fechou hermeticamente, completamente esse pote. Bom, o que ele constatou? Depois de algum tempo, é óbvio, apareceram as larvinhas ali, né, no pote que estava exposto. Mas quando ele tapou, ele observou então que essas moscas, essas larvinhas, elas não estavam presentes. Aí ele falou, tá vendo? Tá vendo como não tem nada a ver esse negócio de abiogênese? Não é a matéria inanimada que surge a vida? Não tem nada a ver isso que você está falando? Aí o pessoal foi tentar se defender. O pessoal do movimento da abiogênese não gostou, vaiou o cara, não, mas falou o seguinte: claro, mocinho, o que você fez? Você tirou o ar de dentro. E se não tem ar, não tem como surgir a vida. Você tirou aquele elemento funcional, aquele elemento vital para que a vida surgisse, que era o ar. Então não tá válido. Aí ele pensou um pouquinho. Bom, tá bom, vamos lá. Vamos tentar reformular. Aí ele pegou uma gaze. Essa gaze, sabe, que você usa quando você está machucado, você vai no hospital, você usa essa gaze. Ele pegou uma gaze e tapou esse pote com essa gaze. O que ele fez com isso? Ele permitiu a entrada do ar, porém, ele não permitiu com que as moscas pudessem tocar na carne. Consequentemente, é óbvio o que aconteceu? Exatamente, não apareceu larva e ele deu então aí, né, um pontapé, deu aí uma forte força para esse movimento chamado de biogênese. Galera, depois disso tem uma história muito longa. O pessoal do movimento da abiogênese não gostou dessa ideia, falou assim, não, mas não tem nada a ver, começaram a combater até que descobriram o microscópio. Quando descobrem o microscópio, o que acontece?
eles acabam então descobrindo os micro-organismos. E aí como é que explica? Que eu deixo lá o pão na minha casa, deixo 20 dias lá em cima da geladeira, de repente aparece, né, aquela bola preta, aquele bolor. Como é que aparece aquele micro-organismo, né? O movimento da biogênese vai dizer o quê? Foi uma força vital que deu origem àquilo. Mas é claro que a gente sabe que isso é fruto de micro-organismos. E esses micro-organismos, o pessoal da biogênese achava que tinham surgido do nada. Mas não. Esses micro-organismos, a gente vai ver que não tem nada a ver com isso. Ok? Bom, galera, o que aconteceu então a partir de agora? Tem que acontecer alguma coisa para combater isso aí. Até vai e volta, essa discussão, é a biogênese? Não, não é, vai, não vai. Fica toda essa discussão até que chega um cara que chuta o balde e fala, não tem nada desse negócio aí. Ele dá o pontapé final, ele acaba com esse movimento aí da abiogênese, que é um camarada chamado Louis Pasteur. Esse aí que você tá vendo na fotinho agora, olha só que bonito que ele é, né? Louis Pasteur, esse camarada então, ele deu o pontapé final, chutou o balde, falou que negócio é esse movimento da biogênese, vou fazer um experimentozinho e vocês vão ver que eu ponho por fim de vez essa história do movimento da abiogênese. O que ele fez então? Ele fez um experimento que ficou conhecido como pescoço de cisne, que é o que você vai ver agora. Analise aí comigo agora o experimento de Louis Pasteur. Olha aí. Bom, o experimento de Louis Pasteur foi um experimento muito simples, mas muito genial. Esse cara teve uma sacada impressionante. O que ele fez? Bom, ele pegou um balão normal, né, de vidro, uma vidraria, um balão, e ele acabou colocando ali um caldo nutritivo. Afinal, né, caldo nutritivo é justamente para que o micro-organismo possa lá se desenvolver. O que ele colocou lá? Uma substância deliciosa. Olha só, ele botou suco de beterraba com levedo de cerveja. Que delícia, hein? Você deve estar achando uma droga, mas os micro-organismos adoram. Se eles veem ali o clima quentinho, tem um suquinho para ele ali de beterraba com levedo de cerveja, eles se multiplicam, que é uma beleza. Porém, né, ele fechou esse cilindro e ele fez aí uma estrutura, ele acabou aquecendo esse finalzinho, esse vidro, e formou então uma espécie de num formato de pescoço de cisne. Né? O que ele fez com isso? Com isso, ele permitiu com que o ar entrasse pelo tubo, só que os micro-organismos não conseguem passar. Ele fez uma espécie de filtro, permite a passagem do ar, porém não permite a entrada dos micro-organismos. Com isso, ele observou que depois de um tempo, o que aconteceu? Não apareceram os tais micro-organismos e com isso ele botou fim a essa teoria da biogênese. Ele permitiu que aquele elemento vital pudesse entrar, né, do que o movimento da biogenética falava. Mas o que aconteceu? Ele observou então que não era isso, constatou, chutou o balde e pôs por fim a teoria e deu força à teoria então da biogênese, ok? Então a biogênese. Muito bem, até aí a história tá linda. Louis Pasteur estava todo, né, todo se achando, todo engomadinho, lá bonitinho, ele foi para um congresso. Ele foi para um congresso e lá no congresso ele estava lá, né, todo, não, porque eu sou o cara, eu sou o tal, eu boto para quebrar, eu criei um negócio, sistema de pasteurização, eu sou o tal, eu sou o bom, eu boto para quebrar, né? E de repente surgiu lá na plateia, um camarada levantou a mão, opa, com licença, né, eu sei se é o cara mesmo, parabéns para você, né, gostei muito do seu trabalho, parabéns, tu é o cara, porém me responde uma coisinha só, Louis Pasteur. Se um ser vivo só surge a partir de outro ser vivo, então da onde veio o primeiro ser vivo? Ó, essa doeu, tomou, né, Louis Pasteur? Olha aí, não deu certo, então ele ficou sem resposta, ele não sabia o que responder, né? Bom, ficou essa pergunta no ar e acabou então indo para o pessoal pensar.